Rádio. A rádio oficial de quem investe. Alô, Sanita, meu parceiro, bem-vindo em ritmo de estreia, o Hexaveno, vem, amigo. Quais são os papéis que você separou? Eu ouvi você falando 3-0 pro Gabriel Medina ontem no fechamento de mercado. Gostei de ver, tô contigo nessa, meti 3-0 no bolão, otimismo é o primeiro nome. É você, Sanita. Bom dia, é isso aí, otimismo, né? Apesar da zebra estar solta nos últimos jogos, a gente viu aí a Alemanha perdendo, a Argentina perdendo. Acredito que o Brasil vai pra cima aí, vai conseguir meter uns 3 aí, pelo menos na Sérvia. Pode ser mais, vamos ver, torcer pra isso. Mas um dia de menor liquidez hoje, né? Um dia em que feriado nos Estados Unidos. E o jogo do Brasil vai impactar bastante, então a galera do Giro Louco aí já tá vendo o índice travado, aí não sai do lugar, né? Abriu e não sai do lugar ali, com uma alta de 1,10 ali, fica bem travadinho nesses níveis. O dólar também abriu em baixa e segue aí travado nesses níveis. É um dia mais difícil de operar realmente, tem que se contentar com um lucro menor e reduzir a mão, né? Para que não sofra aí com a falta de liquidez. Bom, trazemos destaques de alta, a gente tem Triunfo, participações Tepis, que ontem subiu forte, 5,79%, hoje abre os trabalhos, vai numa alta de 0,78%. Contudo, é um papel que está em região de suporte, aí apenas fez um respiro de toda essa queda apresentada. Então, tendência de baixa prevalece, o papel pode sim fazer um respiro um pouco mais amplo até as médias, mas se perder essa região de suporte aí de 1,18, começa a apontar para a mínima do ano, chegou a bater R$1,02. Só vejo compras aqui se virar médias para cima e começar um zigue-zague ascendente. Nesse contexto que melhore o cenário, a gente pode ver sim Triunfo buscando ali inicialmente patamar de 1,80, depois 1,90. Outro destaque de alta ontem foi Redditor, que assim como o Triunfo, né, fez um respiro aí em zona de suporte, subiu 3,57% ontem, veio testar novamente as mínimas, né, de outubro e de setembro, ali na faixa dos 28, 27, 80. Reagiu forte depois de testar essa região, mas também a tendência de baixa prevalece. Está num ponto muito importante que, se perdido, pode fazer com que o papel visite ali a faixa dos 25,66, que foi a mínima do ano. Então segue perigoso, apesar da alta do pregão de ontem. E o terceiro destaque foi IOSP, MYPK3. A gente vê aí o papel reagindo de maneira mais forte, já trazendo uma leitura de pivô aqui. A gente vê papel fazendo esse movimento, tem a média de 100 como uma resistência imediata. Hoje abriu os trabalhos, está negociando em alta de 0,42, fechando ali acima do patamar de 14,50, 14,60, vai animar sim. O papel pode então, nesse cenário, começar a apontar ali, visitar uma região dos R$16, 16,17 foi um topo ali do mês de junho, e vai começar a apontar para lá se romper os 14,5. Então, um papel que já está começando a virar a tendência para alta, é um papel mais factível de que comece a trazer uma pernada de alta daqui para frente. Destaques de queda, Porto Belo. Papel que estava numa região muito importante ontem, né? Ali média de 200, foi testado vários dias consecutivos, região inclusive de retração de 68, e ontem o papel desabou, né? Caiu 11,61%, tirando todas as chances aí de que o papel começasse no curtíssimo uma tendência de alta, e inclusive hoje já abre os trabalhos e novamente vai caindo aí cerca de 1%. Então, um cenário muito feio para Porto Belo ontem, com esse candle de ignição baixista, perdendo a retração de 68 lá nos 6,80, e agora a probabilidade muito maior é que o papel comece uma tendência mais forte de baixa, vindo buscar essa região de mínimas ali do mês de maio na faixa dos R$ 7,60. Compras aqui só se o papel voltar a trazer um forte viés altista nos próximos pregões, virar médias para cima e iniciar um zigue-zague ascendente. Cenário aí um pouco longe de acontecer. Outro destaque de queda foi CVC. O papel está renovando mínimas no ano. Apresentou uma queda ontem de 7,22% e está vindo buscar a mínima histórica, que foi atingida lá no crash do coronavírus, R$ 4,69. CVC, inclusive, foi uma das empresas que mais caíram nesse crash do coronavírus, porque o setor de turismo simplesmente foi paralisado. Ninguém viajava, não tinha perspectiva de quando voltaria ali as viagens, né, especialmente para turismo. O papel desabou, chegou a bater 4,69 lá no crash do coronavírus e recentemente, novamente, depois do topo de abril especialmente, né, onde muitos papéis de mercado interno deixaram topo, e foi um movimento técnico de livro, né, bateu na média de 200 e começou esse
viés mais baixista. O papel vinha travado nos últimos meses, negociando ali, né, num patamar de R$ 6 como suporte, 8,5 como resistência, perdeu os R$ 6, começou novamente uma tendência mais forte de queda e está com tudo conjecturando ali para buscar a mínima histórica 4,69. Outro destaque de queda de ontem foi Cielo. Cielo, que é o papel que mais sobe na B3 no ano, né? No ano aí, apesar de toda a queda recente aí dessas últimas pernadas, o papel ainda sobe 117% no ano. Mas agora a gente está com uma leitura de um topo duplo mais relevante aí para o papel, né? Depois de todo esse rally, veja só essa leitura de topo duplo, que pode trazer uma correção mais ampla. Vejo sim grande possibilidade de o papel buscar R$ 4, R$ 3,50 seria o alvo final desse topo duplo, e o papel está perdendo ali a região importante dos 4,90, 4,80. Se hoje confirmar, é bem provável que comece uma tendência mais baixista aqui no curto prazo, especialmente para vir tocar ali, dar um beijinho na média de 200, depois pode fazer um respiro, mas vai estabelecer uma tendência mais baixista se confirmar hoje a perda desses 4,80. Então, para quem tem posição, muita atenção, que no curtíssimo prazo deve trazer uma pressão um pouco vendedora, um pouco baixista aí para Cielo. Bom dia, Sanita. Só para atualizar aqui, o mercado à vista já abriu, viu? Ibov na máxima intradiária, alta de 0,60% a 109 mil. Acabou de renovar, 0,62% de alta, 109.520 pontos. Enquanto isso, Dow Fut recua 0,70% a R$ 5,334. Daqui a pouquinho a gente dá um mergulho mais a fundo aí no mercado à vista. Enquanto isso, a gente traz os papéis da nossa audiência. O Luiz quer saber de Grupo Mateus, GMAT3, Sanita. Boa, vamos lá, GMAT3. O papel começou uma correção aí também, né? No curto prazo, e tá muito parecido com o que eu acabei de falar de Cielo, tá? É verdade que o papel estava renovando mínimas, né, históricas no ano, mas de junho para cá o papel fez um belíssimo movimento de alta, chegou a estar subindo aqui da mínima até a máxima desse movimento 144%, e agora a leitura é de um topo duplo. Então, papel confirmando a perda dessa região dos R$ 6, pode sim trazer um viés um pouco mais baixista para vir buscar a região dos 5,30 ali na média de 200. Então tá bem perigoso, só nessa pernadinha aí, né? Depois o papel fazer um novo rally, o papel já cai da máxima até a mínima 27, tem espaço para cair mais, especialmente fechando ali abaixo dos R$ 6. Então não veria compra agora nesses níveis no papel, pode estressar um pouquinho mais, veria compras apenas se o papel voltar a mostrar força e superar esse topo ali do mês de setembro, 7,20, aí sim. Volta a trazer uma possibilidade de uma tendência altista, e vai ter a máxima do mês de novembro, aí no dia 4, 7,85 como região de resistência, mas está num ponto bem perigoso, então ficaria de fora. Ibovespa na máxima intradiária, alta de 0,82% a 109.735 pontos. Dow Fut recuando 0,68% no momento. E tem um papel aqui que foi pedido por 2 ouvintes. O Fabrício e o André querem saber de Magalu. Além disso, o André pediu também papéis Pague Menos, portanto, MGLU3 e PGMN3. Boa, vamos lá. Magalu tendência de baixa, né? Trouxe uma forte pernada de queda aqui. A gente já falava, é um papel muito solicitado, né? Muita gente gosta de varejo aí. Papel que a gente vem trazendo um padrão de reversão que a gente conhece como ombro, cabeça, ombro. Perdeu o neckline, a linha de pescoço nos R$ 3,90. Trouxe um viés muito baixista, né? Mas ficou um pouco esticado. Marcou fundo ali na faixa dos R$ 3, uma região forte de suporte. Faz um respiro até as médias e a gente tem que ficar bastante atento à possibilidade de um novo pivô aqui. Se perder os R$ 3 nos próximos pregões, sugere que venha buscar R$ 2,50 depois a mínima do ano, onde o papel chegou a bater R$ 2,03, tá? Cenário de estresse aí nos DIs continua afetando o setor de varejo e consumo. Só vejo uma mudança novamente por uma tendência mais altista se o papel começar um zigue-zague ascendente aqui, especialmente voltar a negociar acima dos R$ 3,90. Por enquanto, minha leitura é só de um respiro de toda essa queda, teste das médias ali, pode voltar a cair. Então ficaria de fora de varejo por enquanto. O cenário segue bem incerto aí, com esses days bastante estressados. E Pague Menos trouxe aí também uma tendência bem baixista, né, nos últimos pregões, nas últimas semanas. Olha só, leitura de um topo duplo, ficou muito claro aqui no gráfico, depois que perdeu a região de 5,60, desabou, já atingiu o alvo 1, 4,78 e o alvo 2 ali,
4,24, né? A gente pegou ontem, o papel bateu na mínima do pregão 4,21. Então pegou os dois alvos aí, tá um pouco esticado, tem espaço para um respiro mais forte aqui até as médias, mas a tendência de baixa prevalece. E à medida que o papel faça um respiro até as médias, inclusive pode ser avaliado uma operação short, né? Caso o papel não consiga mostrar muita força nesse movimento de respiro, para o papel voltar a buscar a mínima do ano, que chegou a bater R$3,97, a mínima do ano e a mínima histórica do papel. Então o setor aí voltado para o mercado interno segue muito incerto com essa leitura dos days estressados, por conta, obviamente, da PEC e por conta da falta de definição das pastas aí importantes da economia e da fazenda. Mais uma vez, Ibovespa renovando a máxima intradiária, 0,97% de alta, 109.892 pontos. Ô Sanita, a Milana tá pedindo papéis de Usiminas, Usim 5. Boa, vamos lá. Os Minas ainda fraquinha, né, em relação aos seus pares. Se a gente pegar a Gerdau, tá subindo 40 no ano, e os Minas aí tá caindo 20 e poucos %. Então segue muito ruim o papel, congestionado aí, né, essa região dos 8 a 7 reais. O papel não sai dali, não sai do lugar, indefinido, não faria nada até que o papel rompesse uma das extremidades. A simetria para cima é convidativa para que o papel comece a reagir, sim, mas à medida que você quer antecipar o movimento, pode ser que você tenha o custo de oportunidade. O que é isso, Sanito, custo de oportunidade? Quem achou que o papel estava barato aqui no mês de setembro, por exemplo, perdeu dinheiro? Não perdeu. O papel está mais ou menos no mesmo nível que estava. Mas ele passou 2 meses com alocação nesse papel, enquanto ele poderia estar fazendo trades em outros papéis que estão em tendência. Então esse é o custo de oportunidade. Então é exatamente isso que a análise técnica prega. A gente compra à medida que tem pontos técnicos, mesmo que a gente pague um pouquinho mais caro, porque a probabilidade de desenvolver um movimento é mais assertiva, né? À medida que quem acha, não, eu vou comprar simplesmente porque tá barato, pode ficar sofrendo, o papel tá 2 meses de lado. Então não vejo compras até que a gente veja o rompimento ali dos 8, 8,15, ou se perder a região dos 7 reais, aí pode voltar a estabelecer um viés negativo, um viés mais baixista ainda, região de mínima do ano ali seria suporte na faixa dos 6,89, e para cima, rompendo os 8,15, tem um gap lá na região dos 9,23, quem sabe venha buscar ali o topo do mês de agosto, uma faixa dos 9,77, mas por enquanto nada a fazer, segue extremamente lateral o papel. 10:12, grande Sanita, vambora então. A Ellen há pouco trouxe a fotografia do Ibov, deu uma encorpada ainda maior, 0,90% de ganho, 109.811 pontos, vai rumando pouco a pouco aos 110 mil pontos, a moeda americana caindo 0,67%, são R$5,335, a curva de juros desidratando uma média de 26 pontos base. Sanita, tô de olho no chat do YouTube. Olha, 2 pedidos dos Estados Unidos. O Rodrigo Milan, meu parceiro. Fala, Léo, beleza? Tudo ótimo, Rodrigão. Ele quer saber sobre Coca 34. O que é que você pode trazer sobre esse BDR? Boa, vamos lá, né? Sempre lembrando que a gente tem mais BDRs aqui na nossa bolsa do que ações, né? Então o cenário aí de BDRs é muito favorável, né? A gente tem muitas opções, só que a gente tem que tomar bastante cuidado com a liquidez. Então, por exemplo, Coca 34, ela negocia 35 mil em quantidade, né? Apenas, de média, nos últimos 20 pregões. Então, a liquidez é um pouco reduzida, é um pouco difícil você entrar com a mão tão pesada, mas na medida que você vai fazendo mãos um pouquinho mais leves, dá sim, é factível que a gente faça operações também em BDRs. A Coca 34 já vem trazendo uma tendência de alta, a gente vê aqui um zigue-zague ascendente, e o papel está buscando essa região de topo aí, né, do meio do ano, onde o papel chegou a bater ali no dia 6 de julho, o patamar de R$ 57,60. Sempre temos que colocar também o peso do dólar quando a gente fala de BDR. Se o dólar está mais altista, os BDRs vão outperformar o ativo-alvo, ou seja, a gente vai ter aqui Coca 34, por exemplo, performando melhor do que o ativo-alvo lá na Bolsa dos Estados Unidos, a Coca, e se o dólar estiver mais baixista, vai underperformar. Então sempre tem que ter essa leitura de que o dólar também afeta aí a cotação, o desempenho das BDRs, dado que elas são cotadas em real, então sofre essa desvalorização ou valorização acima da média. A tendência de alta, acredito sim que há espaço para testar esse 57,60, mas a simetria não está tão convidativa para entrar agora, né?
dado que você tem aí uma resistência 2,80% acima, e para você entrar agora você teria que deixar um stop ali de 2 e pouco. Então, relação risco-retorno 1 para 1 não é tão convidativa. O cenário ideal seria o papel ficar um pouco mais lateral aqui até as médias chegarem mais próximos, e depois, rompendo essa região dos 57,60, a gente olha para o lado esquerdo do gráfico e não vê mais nada, tá vazio aqui, ou seja, é a máxima histórica, e o papel teria condições de trazer um forte rally a partir daqui, sem uma memória de preço que possa segurar as cotações. Mas a simetria para entrada nesse momento não vejo não como tão convidativo. Gustavo de Alvarenga Couto, grande Gu, ele pediu Cielo, foi um dos seus destaques. Gu, só você voltar um pouquinho na nossa transmissão que você vai flagrar o momento em que o Sanita falava sobre esse papel. O Flávio Maranhão tá com a gente, o Jonisson também falando de uma eventual queda do petróleo e trazendo eventual alívio inflacionário. Fábio Alvarenga também na área, grande Fabião. O Paulo César tá pedindo Embraer, Sanita. Boa, vamos lá, Embraer que trouxe uma tendência de alta aí de curto prazo, né? Vem aí no seu zigue-zague, conseguiu romper a retração de 618, região ali da faixa dos R$13,80, R$14, né? Depois dessa pernada de queda, já havia demonstrado já há um tempo atrás uma leitura de reversão dado esse fundo duplo. O papel segue aí no seu zigue-zague ascendente rumo à região de topo de agosto, ali na faixa dos 15,40. Tem região de resistência imediata aqui nesse topinho nos 14,60, mas vejo sim com bons olhos essa tendência de alta em Embraer, que tem sim uma exposição forte no dólar, é uma empresa que basicamente exporta, né? Vendas internas aqui não são tão grandes, então ela se beneficia de um dólar mais forte. Tendência de alta permanece, só vira o cenário se voltar a virar médias para baixo e começar um zigue-zague descendente. Nesse contexto, acredito que ela possa voltar a tocar ali a região dos R$13, mas a tendência de alta permanece no papel. Boa, Sanita, saímos de Embraer, portanto. Aí nós temos aqui, ó, o Jean Francisco, aliás, antes dele, o Elber Miranda, tá de olho em CSN, que tem a ver, claro, com minério de ferro. Subiu novamente lá em Dalian. O que você pode falar de CSN, ô Sanita? Eu trouxe os Minas agora de pouco, a gente viu que os Minas está bem travado. O CSN já começa a desenvolver um momento mais tranquilo, mais bonito aí, né? Um pivô de alta, e agora a gente fica atento ao segundo pivô, ao rompimento dessa região dos 15,40, 15,5. O papel já deu uma leitura aqui de um fundo duplo grande, que projeta alvo lá nos 17,5, 17,60, que é inclusive uma região onde a média de 200 vai convergindo. Então, comparativamente, CSN, que estava um pouco mais travada, já começa a mostrar força do quarteto de ferro, vamos dizer assim, né? Vale, Gerdau, Usiminas e CSN. A Usiminas, sem dúvida nenhuma, é mais fraquinha. CSN já está começando a apresentar um novo viés aí altista. Vai precisar romper os 15,5 ali para continuar esse viés e buscar a região dos 17,5, 18. O cenário só muda para ela se ela marcar um topo mais baixo que o anterior e vier perder as médias aí fazendo um pivô de baixa. Nesse contexto, a gente pode voltar a ver a CSN num viés um pouco mais baixista, mas dado, né, toda a queda que houve no minério, agora uma recuperação, a China, apesar de todas as notícias contraditórias, hora libera o lockdown, hora volta com o lockdown, eu acredito que a simetria é para cima, e vendo o papel romper ali os 15,5, acredito que o papel comece uma tendência mais forte de alta. Olha aí, amigo, é Sérgio Sanita ao vivo aqui, vambora, 10h18, e a bola não para de rolar, Sanita, vamos com essa edição quase especial contigo, tem mais perguntas aqui, ó, Roberto Stefani, ele falou de Semin, né, passa por mineração, você também passeou por ela ao tocar em CSN e Usiminas, vamos focar em Raizen, ó, Raiz 4 é um outro papel em que o Robertão tá de olho, fala de Raizen, Sanita. Boa, vamos lá, a Raizen, tendência forte de baixa, né? Parecia que o papel no final do mês de outubro ia deixar essa tendência de baixa para lá, ia começar um zigue-zague ascendente, mas puxou forte e devolveu tudo, né, no início de novembro. Então o papel renovou, inclusive, mínima histórica aqui no mês. No dia 17 de novembro chegou a bater R$ 3,74 e essa tendência mais baixista permanece. É verdade que respeitou a região de suporte aí nos 3,80, mas se perder essa região, aí a gente não tem mais memória de preço para segurar o papel, aí vai ser uma possibilidade de uma tendência mais forte de queda, e eu projetaria, caso o cenário aconteça, essa máxima do dia 18 até a mínima aqui do dia 17 para baixo, onde daria um alvo de curto prazo, um papel de R$ 3,20. Então muito cuidado, se perder essa mínima aí 3,74, o viés baixista, uma pernada de queda provavelmente aconteça no papel. Só vejo compras
Se o papel voltar aí a romper essas médias, virar as médias para cima, começar um zigue-zague ascendente, e nesse contexto vai ter novamente a região de resistência ali na faixa dos 4,90 e depois um pouco mais acima 5,35, foi uma região de topo de agosto. O cenário está difícil para a empresa, né? Small caps aí, focadas no mercado interno, estão sofrendo, não é diferente com Raizen, está num ponto bem importante de suporte que perdido pode ficar feio o negócio. 2 últimos papéis pra gente fechar. O Mauro Cruel, ele é cruel, pediu Prio 3. Petróleo tem sido muito comentado pelo viés forte baixista. O que você pode falar de Prio 3, Sanita? O 3 sabe muito bem, né, diante do contexto exatamente citado. A gente viu Petrobras despencando, 3R despencando, Enalta despencando. As mais fortes Junior Oil são exatamente Prio e PetroRecôncavo. A gente segue num canalzão de alta aqui no papel. Olha só que tendência bonita, né? Papel fantástico, Prio. Segue aí na sua tendência bonita de alta. Só vai mudar o cenário se realmente marcar um topo aqui mais baixo que o anterior e perder esse canal. A média de 50 pode ser usada como parâmetro. Hoje está na faixa dos 35 com 40. Está subindo ali. Nos próximos dias, se perdido, aí o cenário vira. Aí sim, a gente pode ver novamente Prio apontando para uma região que foi uma região de forte resistência anteriormente, 29,70. Mas por enquanto a tendência de alta permanece. Para ela continuar nessa tendência, precisa mostrar força aí nos próximos pregões, nas próximas semanas e romper a máxima ali, 39,25. Mas sem dúvida nenhuma, né? O papel fantástico. A gente pega o gráfico mensal de Prio, a gente dá vontade de chorar, né? Você fala, poxa, porque eu não comprei anos atrás e fiquei all-in em Prio? Papel que chegou a bater ali em 2016, 14 centavinhos, Léo, e hoje tá mais de R$35. Tchê, simples assim. O tio Vina, 3R Petroleum tá na retração de 618. Se houver uma falha na perda dessa retração, com bom volume, superando a máxima de ontem, seria um sinal técnico de compra? Olha que pergunta interessante do tio Vina aqui. Bom, a gente pega exatamente 3R que vem se descolando, né? Eu acabei de citar que 3R despencou junto com Petrobras, por exemplo, e ele está exatamente testando essa região de 618, uma região muito importante. Ontem fechou abaixo, hoje está querendo frustrar esse sinal baixista. Então, quando a gente tem uma tendência de alta ou de baixa, à medida que a gente perde a retração de 68, que é o último guardião ali, vamos dizer, da tendência, a gente acaba virando esse cenário. Então, a tendência era de alta, uma alta tranquila para 3R, ela veio devolvendo, fez o pivô, fez mais um, e agora se confirmar a perda dessa retração aí de 68 na faixa dos R$36, essa tendência de alta morre. Então a pergunta do ouvinte é interessante, porque ontem ela fechou abaixo, se ela vier frustrar ou de fechar forte, sim, vejo uma possibilidade de compra para o papel, mas uma compra contra a tendência. Ela vai fazer um repique até as médias e a gente precisa esperar ela fazer um primeiro pivô para voltar a trazer uma tendência mais saudável. Mas sim, a frustração geralmente funciona muito bem no mercado, né? A gente tem, por exemplo, congestões. Rompeu, aí todo mundo vai, puxa, agora vai, compra, mostra ser um rompimento falso, a gente mostra um movimento contrário aí e muito forte, geralmente na direção oposta. Então a pergunta do ouvinte é bem pertinente. Se voltar a fechar forte hoje em alta, acima ali da região dos 36,20, pelo menos, acho que dá um trade na compra contra a tendência, já que está esticado, caiu demais, tá? Então é bela observação aí do ouvinte. Bom, a última é pelo nosso WhatsApp, porque o Ovatsugi, o nosso cruzeirense maior, falou de Kepler Weber. Ele registra aqui que Kepler fechou com volume acima de 16 milhões de reais. Se você pudesse ou podia passar rapidinho por alguns dos pontos mais importantes desse papel, Sanita. Boa, Kepler também é um papel que você olha e chora, né? Olha só o mensal desse papel, olha uma isso. Tendência de alta que vem desde 2018, o papel estava ali em R$2 basicamente, hoje está aí mais de R$22, né? E não é tanto tempo assim como a gente viu em Prio, né? Desde 2018 o papel já traz uma fortíssima tendência, se valorizou apenas aí 1.200%. Então o papel segue muito bonito, né? Uma tendência muito forte de alta, mas obviamente que nesse curto prazo trouxe uma preocupação para os investidores. O papel fez aquela forte alta, aí consolidou, uma longa consolidação, aqui uma bela compra, né, no rompimento dessa consolidação, trouxe novamente um rally, esperava-se obviamente uma correção, mas que ela não fosse tão ampla, porque essa correção foi tão grande a ponto de devolver toda a alta que ele apresentou durante aí o mês de setembro e outubro. Então aqui a gente fica num ponto de expectativa, será que o papel vai voltar a fazer seu zigue-zague e voltar a testar essa região de topo? Perfeitamente possível, mas a gente precisa de um sinal um pouco mais convincente, tá? Há
uma leitura aqui de um fundo duplo? Sim, mas a média de 21 está inclinada para baixo, ela costuma ser um grande guia dos preços também. Então eu esperaria um pouquinho mais, né, uma tendência mais forte ser definida aqui, especialmente com um pivô de alta, e aí sim o papel abre novamente espaço para buscar a região dos R$ 26. Agora, se o papel quer frustrar aí essa região de suporte que foi testada nos 21 e perder essa região, aí vejo como muito provável o papel visitar ali a faixa dos R$19 na média de 200. Então é um momento de indefinição para o papel por enquanto, pode ser inclusive que ele fique algum tempo a mais nessa indefinição dentro no caixote aqui. O que eu faria agora? Nada. Se eu tivesse de fora, eu esperaria um sinal mais forte de rompimento dessa região de congestão, aí sim daria para fazer algum tipo de operação no papel. Sanita, obrigado, campeão. Super abraço. Que venha a estreia com vitória e amanhã a gente volta a conversar. Valeu, grande abraço. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.